No Rio de Janeiro, 10 horas e 4 minutos. No ar, Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. A apresentação, Dilan Araújo. Muito bom dia, o Tema Livre está no ar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Você sintoniza com a gente em 1130 ou através da internet. Você acessa radios.ebc.com.br. Pode também baixar o nosso aplicativo, que é EBC Rádios. Pelo aplicativo ou pelo site, você escolhe depois a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e participa do nosso debate. Bom, o verão chegou e ele nunca chega sozinho. Aqui no Rio de Janeiro, além de toda a oferta de lazer, o verão também é um período de alerta para doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Ano passado foi o Zika vírus que atingiu o maior número de registros na rede de saúde, com cerca de 31.900 casos. Esse ano, a principal ameaça é outra e a estimativa é ainda maior. A chikungunya pode atingir metade da população do Rio no verão. Ao menos esse foi o alerta feito por pesquisadores da Fiocruz. Como a gente pode avaliar os riscos das doenças que são transmitidas pelo mosquito nesse verão? Por que o mosquito da dengue parece vencer a guerra mesmo com mais de 30 anos de políticas públicas para combatê-lo? Quais são as ações do poder público, as campanhas para tentar reduzir o risco de epidemias da dengue, zika e chikungunya nesse verão? Bom, essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora. Tema Livre, com Dilan Araújo. Para conversar com a gente sobre esse assunto, estão comigo aqui no estúdio o Alexandre Chieppi. Ele é subsecretário de Vigilância em Saúde, aqui da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. Alexandre Chieppi, muito bom dia. Bom dia, Dilan. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Também participa com a gente por telefone o José Augusto de Brito. Ele é médico e coordenador da rede Dengue, Zika, Chikungunya da Fiocruz. Participa do Tema Livre por telefone. José Augusto de Brito, muito bom dia. Bom dia. Participa com a gente aqui no estúdio o Márcio Fernandes, que é infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Márcio Fernandes, muito bom dia. Bom dia, Dilan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. A gente aguarda também a sua participação. Você que nos acompanha pela internet e pelo rádio, pode enviar a sua pergunta diretamente pelo Facebook. A gente vai começar daqui a pouco a nossa transmissão, mas você já sabe, basta acessar a página Tema Livre Oficial e lá direto na página você deixa a sua dúvida, o seu comentário, ocupa o Tema Livre, que é um espaço público. Pode entrar em contato também pelo telefone aqui do estúdio, DDD 21 2117 6919. A nossa assistente de estúdio, Maria da Glória Ferreira, aguarda o seu contato. A gente tem um apoio à produção, a Mari Patrocínio. A produção é da Fátima Bonfim, do Cláudio da Mata, e o Ed Guimarães está na técnica, completando a equipe do Tema Livre de hoje. Bom, para início de conversa, normalmente quem está por telefone leva uma ligeira desvantagem. Então vamos começar pelo José Augusto de Brito, até porque nós tivemos essa informação, esse alerta, que parece que partiu justamente de pesquisadores da Fiocruz. Então eu pediria para que você fizesse uma avaliação desse risco de epidemia para o verão. Bom, você bem colocou, quando chega o verão, não é só férias que chega junto com a cidade. Verdade. Por esse sistema de chuvas que a gente começa a ter e em seguida uma temperatura alta, aliás, bastante alta nessa temporada, a chance da gente ter a proliferação do mosquito é muito maior. E com relação à chegada da chikungunya, isso realmente são dados que foram transmitidos pela Secretaria Municipal de Saúde, em que existe realmente um risco muito grande de uma parte muito grande da nossa população ser acometida por chikungunya. E por quê? Porque a população não conhece esse vírus ainda. Quer dizer, nós já tivemos dengue do tipo 1, 2, 3, 4. Ano passado, como você colocou, tivemos a zika. E esse ano, com a introdução desse vírus, o vírus da chikungunya, a população não tem imunidade contra ele. E quando isso acontece numa população, a chance de muita gente ficar doente existe. Esse valor que a gente chama de taxa de ataque de 30%
a 50% da população ser acometida por chikungunya, esse dado é obtido da experiência que a gente tem em outros países no mundo que tiveram essa doença. E a gente vê que, por exemplo, na Ilha de Réunion, na França, 60% das pessoas adoeceram. E no Brasil, a nossa experiência comprovada foi em Feira de Santana, em que 25% da população teve chikungunya. Perfeito, então a gente já ouviu a primeira avaliação para entender até um pouco melhor, com a ajuda do José Augusto de Brito, por que esse alerta, importante alerta com relação ao risco da epidemia da chikungunya, está sendo realizado. Vamos ouvir também a avaliação do Márcio Fernandes, infectologista da UFRJ, nesse sentido. Quer dizer, chegou mais um verão, como é que a gente pode avaliar o risco para o verão desse ano? Bom, como o José Augusto já colocou muito bem, a gente tem todas as condições para que essa nova epidemia se estabeleça aqui no nosso estado, né? A gente tem uma grande população de pacientes, potenciais pacientes suscetíveis e mais todas as condições climáticas e ambientais que favorecem a proliferação do vetor, que é o Aedes aegypti. Vale lembrar que o chikungunya ele não tem uma taxa de mortalidade tão alta como o dengue, né? Mas ele tem uma alta taxa de morbidade, que são as complicações infecciosas relacionadas à ação do vírus, principalmente os quadros articulares, que podem permanecer, às vezes, por meses ou até anos. Isso tem um impacto muito grande, não só na vida da pessoa, na qualidade de vida, como também um impacto social e econômico muito grande, porque acarreta dias perdidos de trabalho, né? Baixa produção laborativa, enfim. Então, isso também é uma coisa que preocupa bastante, porque o chikungunya é uma doença que tem, na maioria dos seus casos, formas sintomáticas. Isso também vai sobrecarregar o sistema de saúde, porque muitos pacientes procurarão os serviços. O Alexandre pode falar melhor sobre isso, né? E a rede precisa estar preparada para receber essas pessoas e medicá-las corretamente. Perfeito. Você ouviu o Márcio Fernandes, infectologista da UFRJ, e ele mesmo já faz a deixa aqui para o subsecretário de Vigilância em Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro, e foi justamente nesse sentido que eu deixei o Alexandre que por último. Quer dizer, a gente ouve toda essa avaliação, e essa avaliação significa de alguma forma demanda para as unidades de saúde do município, do estado, enfim. Então, nesse sentido, eu gostaria que você falasse da preparação para receber essa possível demanda, e se a avaliação que nós temos do risco de epidemia para o município, que foi trazida pelo José de Brito, né, pelo José Augusto de Brito, se essa avaliação ela é parecida quando a gente tenta entender o quadro do estado como um todo. Bom, a avaliação do Brito é uma avaliação obviamente correta e foi feita após algumas reuniões, alguns seminários que foi feito pela Fiocruz com a participação da Secretaria Estadual de Saúde. A gente está falando de um vírus que, apesar de ser conhecido há algumas décadas, é um vírus muito novo quando se fala em transmissão em locais com população muito grande. O Brito deu o exemplo de Ilha de Réunion. Ilha de Réunion é um país, né, uma ilha muito pequena. Então os estudos que a gente tem ainda são estudos muito limitados. A gente teve agora recentemente a circulação do vírus chikungunya em Feira de Santana, que num período de circulação de aproximadamente 3 anos, alguns estudos mostram que até 20%, 22% das pessoas tiveram contato com o vírus, mas também foi um estudo muito pequeno. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem ainda dados muito incompletos, muito superficiais ainda para a gente poder fazer uma avaliação mais aprofundada. A gente viu isso com Zika, a gente está vendo isso agora com chikungunya. É o primeiro país com uma população muito grande que a gente observa a circulação do vírus chikungunya. Então é possível que sim, o risco de epidemia existe, a gente vem fazendo esse alerta, principalmente por conta da vulnerabilidade da população. A população não tem imunidade para esse tipo de vírus. E o que a gente vê ao longo desses anos aqui no estado do Rio de Janeiro é que, apesar da melhoria dos indicadores operacionais do mosquito, o que é isso? Nós temos visto na última década uma diminuição, ano a ano, do número de casos com foco do mosquito. Apesar disso, isso não tem sido suficiente para evitar epidemias cíclicas de dengue
de Zika e de chikungunya, que são transmitidos por mosquito Aedes aegypti. Então, face a isso, resta a todos nós, governo e sociedade, duas alternativas. Primeiro, intensificar as ações de prevenção. É um mosquito domiciliado, ele vive nas nossas casas, ele vive no ambiente urbano. É importantíssima a participação de cada um de nós, governo e sociedade, nos prédios públicos, nas casas abandonadas, tratamento das piscinas, dos pequenos focos, para poder diminuir ao máximo a população de mosquito e, com isso, diminuir a chance da gente ter uma epidemia muito explosiva. E o segundo aspecto é a preparação da rede de saúde. A gente sabe que numa situação de epidemia, muitas pessoas doentes numa rede de saúde já sobrecarregada, isso pode gerar um caos, como aconteceu, por exemplo, em 2008, aqui no estado do Rio de Janeiro, quando não houve uma preparação prévia. Então a gente já vem trabalhando com a possibilidade de epidemia já há algum tempo. Os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro já têm um plano de contingência pronto e aprovado pelos conselhos municipais de saúde. A ideia é que a gente consiga tirar essas pessoas do atendimento normal, da urgência e emergência, até para não prejudicar as outras pessoas com outras doenças que precisam de atendimento. Então, já tem todo um planejamento montado para a estruturação de centros de acolhimento específico para pessoas com arbovirose, para a gente poder tentar garantir o melhor acesso possível e a diminuição das complicações, dos casos graves e dos óbitos decorrentes da doença. Perfeito. Só para aproveitar ainda esse momento de avaliação, eu sei que para fazer o alerta, a Secretaria precisa de informações que nem sempre estão disponíveis ou nem sempre chegam com a velocidade desejada dos municípios, mas se a gente tivesse que fazer um alerta ou pensar em outras áreas que não só o município do Rio, quais outros municípios a população precisa ter um especial cuidado nesse verão? Eu diria que toda a população do estado do Rio de Janeiro tem que ter todo o cuidado possível. Se não é o risco de chikungunya, que hoje ele é mais claro no município do Rio de Janeiro, até por conta do cenário epidemiológico do ano passado, que já mostra um aumento significativo, tem outros locais ainda em que há circulação importante do vírus dengue e outros locais ainda que há circulação do Zika vírus, que são doenças tão graves, apesar de ter características diferentes da chikungunya. Então o alerta ele é geral, a gente está na hora da gente começar a criar uma cultura de controle do vetor, enquanto novas estratégias que estão sendo desenvolvidas pela Fiocruz, inclusive como unidade dispersora de mosquito com larvicida, como mosquito com Wolbachia, que é uma tecnologia muito interessante. São tecnologias que ainda estão sendo desenvolvidas que não podem ser ainda incorporadas em escala. Enquanto isso, resta a gente fazer mais do mesmo que é o que é recomendado pelas organizações internacionais, que é o controle de possíveis focos de mosquitos nas nossas casas. Perfeito. Bom, nesse sentido do diagnóstico, a gente sabe para que a gente chegue a esse número que configura ou não uma epidemia, nós precisamos da notificação, a gente precisa que os casos sejam registrados, existem formas de se fazer o diagnóstico, mas existe também o teste que é realizado através do soro. Bom, eu gostaria que o José Augusto de Brito explicasse um pouco para a gente melhor, para deixar claro como é que nas unidades de saúde hoje já se consegue fazer esse diferencial entre a Zika, entre a chikungunya, entre a dengue, até porque todas elas podem vir de formas variadas, mais brandas, ou atacar de maneira mais incisiva, mais sintomática. Como é que essa distinção está sendo feita hoje, de uma forma geral, nas unidades de saúde? Bom, uma das grandes dificuldades que a gente tem atualmente, no momento em que a gente tem a possibilidade de ter, aliás, fica aqui até um alerta, a gente tem uma previsão de ter uma epidemia de chikungunya na cidade, no estado do Rio de Janeiro, mas durante todo esse tempo nós não podemos esquecer que nós teremos circulando também Zika e dengue. Lembrando que destas doenças, assim, a dengue mata, a Zika é muito perigosa para as gestantes e chikungunya, que nem o colega da UFRJ falou, ela incapacita a pessoa. Então, o que a gente busca hoje, que a gente ainda não tem, é um kit que fosse capaz de, naquela amostra de sangue, dizer se é Zika, dengue ou chikungunya. Então, a gente não tem ainda, tá, os testes que a gente tem sorológicos. Os que fazem o diagnóstico definitivo são extremamente caros, tá? São testes muito caros, mas que a gente, em algum momento, tem que usar. E o Ministério da Saúde está apresentando um kit em que existe uma possibilidade de se fazer
uma separação entre as 3 doenças. Mas o que eu posso dizer assim, os testes ainda não serão suficientes para esclarecer rapidamente a questão. Por isso, o mais importante é um pouco o que o Kieck falou, a rede tem que estar preparada, porque quando você receber o paciente, não necessariamente você vai ter o exame, então você vai ter que fazer o diagnóstico pelo seu conhecimento clínico. E nessa parte, parece que o sistema de saúde já está capacitando os profissionais para que eles sejam capazes de fazer um diagnóstico diferencial, se é zika, dengue ou chikungunya. Então, os exames laboratoriais vão ajudar? Vão, mas no momento ainda não existe um exame muito bom, e o muito bom que nós temos é caro para você usar em grande escala. Então, a parte do conhecimento do profissional de saúde sobre as 3 doenças vai fazer uma grande diferença. Perfeito. Esse é o José Augusto de Brito. Para continuar nessa mesma linha de raciocínio, eu pergunto aqui para o Márcio Fernandes, infectologista da UFRJ, até que ponto vale a pena o investimento por um teste que seja mais eficaz? Quer dizer, até que ponto justifica colocar dinheiro público nesse teste? Ou você acredita que, dependendo do valor do teste, é melhor contar mesmo com esse conhecimento do profissional e investir esse dinheiro de outra forma no combate ao mosquito? Eu acho, na verdade, Dylan, que as ações elas são complementares, né? Sem dúvida, se ter um diagnóstico é importantíssimo, porque muitas vezes o diagnóstico sindrômico, ele sugere, mas ele não fecha um diagnóstico definitivo, né? E vale a pena lembrar também que a gente tem visto, principalmente no Nordeste, né, onde a gente já teve bastante caso documentado, inclusive de zika, né? No início dos casos de microcefalia, várias situações em que havia co-infecção por mais de um vírus, né? Então, assim, a pessoa além de ter dengue tinha zika, ou além de ter dengue tinha chikungunya. Então, o diagnóstico laboratorial definitivo, ele é importante também porque ele detecta essas co-infecções que muitas vezes são notificadas apenas com uma doença, quando na verdade tem mais de uma, né? Então eu acho que dessa forma as ações elas têm que ser complementares, elas não podem focar somente em prevenção, nem somente na assistência, mas ela deve ser completa, né? Então, sem dúvida nenhuma, à medida que os testes forem ficando mais disponíveis, inclusive por outros laboratórios, e à medida que forem sendo mais utilizados, a tendência é que o preço ele também caia, né? Isso a gente vê, inclusive, no comércio, né? na negociação de compra de medicamentos nos nossos programas. À medida que vai se usando mais e vai atingindo uma população maior, os preços também vão caindo. Então, eu acredito que eles são fundamentais, mas no momento em que a gente vive uma situação de crise econômica, a gente tem que investir com os recursos que temos. Os recursos que temos é a nossa mão de obra, que precisa estar preparada para reconhecer esses pacientes, reconhecer os sinais de gravidade que necessitam de um tratamento dentro da instituição hospitalar, ou na emergência, ou na UPA, né? E as medidas de prevenção que, como o Alexandre colocou muito bem, não é somente um dever do governo, dos setores públicos, mas também um dever da sociedade como um todo. Perfeito. Esse é o Márcio Fernandes, infectologista da UFRJ, e eu vou utilizar mais uma vez aqui o gancho do Márcio Fernandes para a gente dar continuidade à conversa com o nosso subsecretário de Vigilância em Saúde, Alexandre Kiepe. Nesse sentido, como é que é possível considerar, né, a questão da crise econômica do Rio de Janeiro, a demanda que as unidades precisam atender, que a gente sabe que não é uma demanda pequena, e ainda conseguir algum espaço de tempo para oferecer uma capacitação, além da capacitação que é a própria experiência de atendimento. Como é que se consegue fazer, desculpa usar a palavra mágica, para conciliar a crise econômica, alta demanda e necessidade de tempo para capacitação? Bom, a capacitação, ela talvez seja uma das metodologias ou dos desafios, eu diria, mais difíceis que a gente tem. Capilarizar essa informação em um curto período de tempo não é fácil. Eu estava conversando com o Márcio ali antes de começar o programa. O protocolo do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde de Chikungunya, ficou pronto em dezembro.
E a gente está às vésperas ontem, né? E a gente só pôde planejar, inclusive, que medicamentos comprar com maior grau de assertividade, que capacitação fazer depois que os protocolos ficaram disponíveis, até para a gente poder ter uma conduta única em todo o país. Já havia um planejamento prévio para essas capacitações. A gente já vem gravando as videoaulas. A gente acha que essa é uma estratégia interessante, não dá para capacitar todos os profissionais de saúde, a gente não está falando só de médico, estamos falando de capacitação de enfermeiro em porta de entrada, que faz classificação de risco, falando de capacitação de fisioterapeutas, que eventualmente vão ter um papel importante no manejo desses pacientes na fase subaguda, os pacientes crônicos. Então, isso já está acontecendo. Essa semana teve uma reunião com os 92 municípios, onde foi apresentado já o protocolo novo de treinamento. A ideia agora é que a gente se alie agora ao CREMERG para poder fazer uma capacitação junto com o CREMERG para os profissionais médicos. É possível, a gente tem ainda 30 dias antes do período de maior transmissão de arbovirose aqui no estado do Rio de Janeiro, que geralmente começa a acontecer na segunda quinzena de fevereiro, quando os casos começam a aumentar. E eu não tenho dúvida nenhuma de que, primeiro, tratamento de pacientes com arbovirose, eu falo particularmente da dengue e da chikungunya, se ele for bem feito, bem diagnosticado, ele tende a ser mais barato, porque você evita a evolução para formas graves, você evita maiores complicações. Se você faz um diagnóstico adequado e faz um manejo clínico também precoce de forma adequada. É importantíssimo que a gente tire essas pessoas do atendimento ordinário da urgência e emergência. Não dá para uma quantidade grande de pessoas que sinais e sintomas de dengue ou de chikungunya venham competir no serviço de saúde com um paciente infartado. A gente viu essa experiência no ano de 2008. Tempo de atendimento na urgência e emergência saltou de 2, 3 horas para 12 horas de espera por conta do grande número de pessoas procurando serviço ao mesmo tempo. Essas pessoas não precisam de uma alta complexidade, essas pessoas podem ser atendidas do serviço de atenção primária, desde que garanta alguns exames básicos, como o hemograma, por exemplo, que tem que estar disponível e é importante em grande parte dessas pessoas. Então, todo o planejamento ele vem sendo feito para, numa situação de contingência, a gente organizar uma rede paralela, que é uma rede simples, barata, de baixa complexidade, mas bem treinada para poder identificar esses pacientes precocemente, manejar eles adequadamente, tirar a dor deles para que as pessoas não venham complicar e aí sim sobrecarregar a rede demais. Esse é o Alexandre Chiep, subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro. Eu sei que o Dr. José Augusto de Brito, participando com a gente por telefone, ele já está agora no limite aí das suas possibilidades, já tinha avisado para a gente que estaria em atendimento nessa manhã. Então, para poder aproveitar só um pouquinho mais do seu tempo, nesse monitoramento que vocês conseguiram fazer, né, da Fiocruz, usando diversas informações, vocês conseguiram de alguma forma dimensionar se essas pessoas que já foram registradas para se chegar a esse alerta, elas tiveram acesso de alguma forma a essa rede de atenção primária, essa rede básica? Bom, o número de casos que a gente recebe a informação, eles são fornecidos pela Secretaria de Vigilância de Saúde, tanto do Estado quanto do município. O que nós temos concretamente observado que a Fiocruz, dentro dos seus ambulatórios, que fica mais com a parte já mais, digamos assim, da complicação da doença, a gente também percebe que lá tivemos um aumento de número de casos. Então, o alarme que a Secretaria Municipal de Saúde lançou, eu acho que ela deve ser interpretada mais como um sinal de alerta para a população do que necessariamente para assustar. Porque muita gente, poxa, os órgãos públicos estão assustando a gente com essa estatística tão alta. Mas eu acho que, concordando com o que o Chiep falou, nós não podemos repetir o que aconteceu em 2008. Então, eu acho que todas as esferas estão trabalhando no sentido assim, de proporcionar diagnóstico, um atendimento correto, bem direcionado, economicamente viável. Eu acho que o que está acontecendo de mais interessante nesse momento é que tanto o Estado, o município, a Fiocruz como apoiadora de centro, nós estamos conseguindo trabalhar juntos. A universidade também muito importante, não esquecendo o papel da UFRJ no contexto,
nós estamos conseguindo trabalhar juntos. Então, eu acho que a questão é de estar em alerta para uma possível epidemia que pode chegar em quantidade de doentes alarmante. Mas eu penso que, com todo esse esforço que a gente está fazendo, a gente, reiterando que temos que combater o mosquito, né? Cada um de nós e todos. Esse conjunto de ações deve sim minimizar. Nós não repetiremos esse drama que foi para a saúde na última grande epidemia de dengue. Eu queria só deixar também, relembrar, que não é somente chikungunya, que as pessoas têm que pensar também em zika, em dengue, porque quando entra uma virose nova chikungunya, não quer dizer que nós não vamos ter casos de dengue e de zika. Então nós temos que estar alertas para essas 3 viroses, dengue, zika e chikungunya. Perfeito. Aproveitando a tua experiência, então, como coordenador da rede, que também trata dessas outras doenças, a dengue, a zika, a chikungunya, avalia para a gente, por favor, como é que nós estaríamos com relação à possibilidade de imunizar a população. A gente sabe que com tantas deficiências que ainda existem na saúde pública no nosso país como um todo, pelo menos um fator que é citado como positivo é a possibilidade de campanhas de vacinação. A vacina da dengue já existe, uma do setor privado, e tem uma do setor público que está ainda em desenvolvimento. A dengue seria, então, a nossa primeira possibilidade de ter uma campanha nacional de vacinação. É viável pensar em vacinação contra a chikungunya e zika também? Bom, com relação à dengue, realmente a gente já tem uma vacina lançada no mercado. Ainda não é a vacina ideal, a cobertura que ela dá não é a ideal, mas é o que a gente tem de possível, né? A própria Fiocruz está investindo numa vacina também para dengue. Agora, zika e chikungunya, a curto prazo, não há nenhuma possibilidade de uma vacina que possa ser utilizada em campanha para reduzir a infecção da população. Porque uma vacina leva, no mínimo, para você ter um resultado satisfatório, no mínimo de 3 a 5 anos. Então, assim, a curto prazo, nós não poderemos contar com a questão de imunização da população. Nós vamos ter que trabalhar no controle vetorial, uma assistência qualificada e na participação, na mobilização social. Sempre com apoio, né? O cidadão faz a sua parte, mas ele tem que ter a contrapartida do governo, né? Dos diferentes níveis do governo, para ajudá-lo. Porque só para marcar bem, como o Kiep também falou, a população já aprendeu a cuidar de si. Nós temos os problemas, a pessoa não tem uma coleta regular de lixo, não tem um fornecimento contínuo de água, então ela fica obrigada a armazenar água. Então, é um trabalho de todos. Sobra, no final das contas, para a saúde. O problema estoura lá, na atenção, na assistência, lotando os hospitais, as UPAs, enquanto que o problema tem que ser dividido. É um problema de saúde, precisa de atenção, sim, mas precisa de coleta de lixo, de fornecimento regular de águas. É um trabalho para todos. Senão a gente não vence as epidemias. Perfeito. Esse é o José Augusto de Brito, ele é médico, é coordenador da rede Dengue, Zika, Chikungunya da Fiocruz. Eu agradeço a sua participação. Você já tinha deixado claro que não poderia ficar aí durante toda a conversa, mas contribuiu bastante trazendo dados sobre esse alerta importante que foi feito para a população aqui do Rio de Janeiro e que, fora de dúvida, serve também para um alerta para o restante da população aqui do estado. José Augusto de Brito, muito obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes do Tema Livre. Eu que agradeço, bom dia para todos e um abraço aos colegas que eu não pude encontrar aí. Bom dia para vocês. Bom dia. Seguindo aqui no estúdio, primeiro eu quero avisar para você que nos acompanha na internet, nos acompanha no rádio, a gente já está com a transmissão do Tema Livre ao vivo no Facebook. Aproveita o Facebook mesmo para poder deixar o seu comentário, a sua dúvida sobre a chikungunya, sobre a zika, sobre a dengue, mas também sobre as campanhas, as ações que o poder público está realizando, precisa realizar para que essas epidemias
não repitam outros anos, que com certeza, como disse o José Augusto de Brito, essa é a nossa expectativa. Márcio Fernandes, seguindo essa linha da produção da vacina, da imunização, a gente falava aqui da produção dessa vacina contra a dengue. A que nós temos hoje, que é disponível pelo setor privado, ela precisa de 3 doses, é isso? Sim, ela é uma vacina feita a partir dos 4 sorotipos do dengue, 1, 2, 3 e 4, mas ela é feita com esses vírus vivos e atenuados, né? Então, na verdade, quer dizer, a base da vacina não é o vírus da dengue, é o vírus da febre amarela, que já é um flavivírus também, né, da mesma família, e já se mostrou muito eficaz na própria vacina da febre amarela. Então, o substrato dessa vacina é o vírus da febre amarela, com componentes moleculares dos 4 sorotipos de dengue, que são os componentes exatamente que vão desencadear a resposta imunológica no organismo. Né? A vacina do Instituto Butantan, ela seria superior nesse sentido? Ela também é quadrivalente, ela também cobre os 4 sorotipos, né? Essa vacina do Butantan agora está em estudo de fase 3, que são os estudos que englobam um grande número de voluntários, né? Em que 2/3 receberão a vacina e 1/3 receberá um placebo. E a partir daí, como esses voluntários estão numa área onde circulam os 4 sorotipos, que é aqui no caso no Brasil, eles vão avaliar a eficácia e a segurança da vacina nesse grupo maior de pessoas. Mas só para complementar a sua pergunta, a vacina que a gente tem hoje na rede privada é uma vacina que, para poder conferir os resultados publicados nos estudos de eficácia, ela precisa ser aplicada em 3 doses com intervalos de 6 meses. A proteção não é de 100%, a proteção fica em torno de 66% de uma forma geral, mas o bom dessa vacina é que ela previne em mais de 93% as formas graves de dengue e reduz em 80% mais ou menos as hospitalizações por dengue. Então, talvez, dentro de uma política de saúde, como é uma vacina cara ainda, né, que fosse priorizada essa vacina para os grupos de maior risco de evolução para as formas graves, né? Os extremos de idade, crianças novas e idosos e pacientes com comorbidades, né? Pacientes cardiopatas, pneumopatas, né? Em que já tem uma baixa reserva orgânica e em que, nesses casos, uma forma grave de dengue pode levar ao óbito. Infelizmente, essa vacina não pode ser aplicada em gestantes nem em lactantes, porque por ser por vírus vivo, ela pode causar problemas ao feto ou ao recém-nato, que ainda não tem um sistema imunológico completamente desenvolvido. Perfeito. E a vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, ela seria uma dose única? É a dose única. Perfeito. Bom, na fala aqui do José Augusto de Brito, ele citou, entre outras coisas, que são vários os setores que precisam trabalhar de forma integrada para que não exista a proliferação do mosquito. A gente tem visto municípios que estão aí com uma dificuldade de orçamento muito grande e poderíamos citar justamente a questão da coleta de lixo que o José de Brito trouxe e que é um problema seríssimo, por exemplo, no município de São Gonçalo, que começou o ano sem coleta de lixo. A coleta ainda acontece de forma parcial. E você, Alexandre Kiep, falava para a gente há pouco que os municípios eles têm um plano, né? Os prefeitos têm um plano que precisaria ser executado para poder ajudar nesse combate. Como é que você vê a aceitação e a aplicação, de maneira geral, né, dos municípios na execução desses planos? Você acredita que, de fato, hoje já exista um compromisso verdadeiro dos municípios de atuarem nessas questões que permitem, entre outras coisas, a proliferação do mosquito? Não tem dúvida nenhuma que o desafio da dengue é enorme por conta dessa necessidade de uma ação intersetorial. Não é possível que a saúde seja responsável pelo controle de mosquito. Na verdade, o Brasil é um dos poucos países em que o controle do mosquito está dentro da saúde. Alguns países que tiveram sucesso no controle do mosquito, obviamente com todas as diferenças, como Singapura, por exemplo, é o meio ambiente que cuida do mosquito. Mas, enfim,
Porque no Brasil está no Ministério da Saúde, mas não é possível a gente pensar em controle do mosquito se não houver recolhimento de lixo, se não houver abastecimento de água regular, se não houver um saneamento adequado. Então, nós lidamos hoje com um grande desafio de controlar um mosquito que o mundo todo tem dificuldade de controlar, que a gente está tendo surto de Zika hoje na Flórida, né? A gente está falando falando dos Estados Unidos, né? Que tem uma característica urbana, obviamente, diferente. Então, obviamente, é necessário a participação de outros setores. Especificamente em relação às prefeituras, nós vivemos um outro grande desafio. Quase 90% das prefeituras estão com prefeitos novos, com equipes novas. E para isso é importantíssimo sensibilizá-los em relação à possibilidade de ocorrência de casos. Na semana que vem, no dia 19, vai ser feito o lançamento da nova campanha de controle das arboviroses aqui no estado do Rio de Janeiro. Vai ser apresentado um personagem interessante para a gente poder mobilizar as crianças, e vai ter uma reunião com os 92 prefeitos, 92 secretários, em que vão ser dadas boas-vindas, né, para esse grande desafio que é a saúde pública aqui no estado do Rio de Janeiro. Verdade. Mas mostrar para eles o cenário das arboviroses e a necessidade não só do secretário municipal de saúde, mas do prefeito, de tornar esse um tema prioritário no âmbito do governo municipal, para que as ações possam ser realizadas. Não é possível o controle de chikungunya, de dengue ou de zika num cenário em que não há recolhimento de lixo. Isso é o básico, né? Não é possível. E a gente não está falando só de dengue, a gente está falando de um período de chuvas agora, de risco de leptospirose, proliferação e risco de outras doenças. Eu sei, né, e você lembrou bem, a gente está num período de mudança de gestão. Naturalmente, esse convite, quando é feito, ele é extensivo para todos os prefeitos, mas como você já tem uma experiência acumulada, né, na área da saúde, eu te perguntaria o seguinte: qual costuma ser a adesão à resposta dos prefeitos como um todo, né? Não considerando os que assumiram agora porque não dá, mas para a gente poder avaliar e entender o papel das prefeituras, dos municípios, num convite como esse. A expectativa da Secretaria de Saúde Estadual seria de receber mais de 90 prefeitos, ou seja, perceber que existe um grande comprometimento, um grande compromisso, avaliando o histórico, né? Vamos dar uma colher de chá para esses que estão chegando agora. Não, eu acredito que sim. Acredito que sim, até porque a gente vive hoje no estado do Rio de Janeiro, as arboviroses, particularmente chikungunya, é um dos desafios. Mas as prefeituras hoje, de certa forma, vivem tempos muito difíceis do ponto de vista financeiro, capacidade de sustentabilidade das suas unidades de saúde. Então, eu acho que particularmente nesse momento, vai haver uma adesão grande das prefeituras. E particularmente nesse momento, a gente vai conseguir sensibilizá-los em relação às ações necessárias para a gente poder minimizar o problema do chikungunya aqui no Rio de Janeiro. Perfeito. Esse é o Alexandre Chieppi, subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro. Agora nós vamos passar para uma outra fase do Tema Livre, para a gente também ser pautado pelos nossos ouvintes, que naturalmente têm dúvidas, têm comentários a fazer sobre esse assunto, e a porta-voz dos ouvintes do Tema Livre agora é a nossa Mari Patrocínio, no apoio à produção. Mari, bom dia. Bom dia, Dila. Bom dia aos convidados, bom dia aos ouvintes. A Fátima Regina Campos Araújo, ela diz o seguinte: bom dia, o que a população pode fazer para combater o mosquito da dengue de forma simples e com resultado imediato? Ela também acrescenta dizendo que pintou na casa dela os muros de branco e os mosquitos sumiram. E também questiona se é limpeza ou inseticida, né? Qual é a melhor forma para combater o mosquito da dengue? Obrigado, Mari. Márcio Fernandes responde a Fátima. Bom, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que falar das medidas coletivas e das medidas individuais, né? Então, as medidas coletivas já foram colocadas aqui. Eu acho que a sociedade ela tem que participar nesse processo de prevenção. Se todo mundo puder tirar 15 minutos a meia hora do seu dia e checar, pelo menos dentro de sua casa, os possíveis focos do mosquito, de coleções de água, como garrafas que ficam no quintal, emborcadas para cima e a água entra e acumula, os vasinhos de planta, né? Um terreno, ou às vezes até a calçada mesmo que tem um buraco, tirar aquela água, botar o lixo bem acondicionado em sacos plásticos fechados,
tampar as garrafas, né? Ou então deixá-las emborcadas, olhar os pneus, as latas que ficam, tudo isso são medidas que você pode fazer rapidamente no seu dia a dia, ou ainda que seja dia sim, dia não, né? Porque a água também nem sempre acumula todo dia. Verdade. E que você pode evitar o foco dentro da sua casa, ou pelo menos no peridomicílio. Em relação às medidas individuais, eu falaria mais da questão do uso dos repelentes, né? E as medidas ambientais dentro da sua casa, como, por exemplo, telar as janelas, né? Em áreas onde tem grande infestação de mosquito, pessoas que moram em áreas mais rurais e que têm terrenos baldios. Então, talvez a telagem das janelas seja uma boa opção. A gente que mora aqui na cidade grande e também tem o recurso de poder usar com mais frequência os aparelhos, né, de ar-condicionado. A gente tem que lembrar que o mosquito Aedes aegypti não é que ele não possa fazer o repasto sanguíneo em lugares frios, mas ele evita esses lugares. Então, se a gente puder manter a nossa casa bem refrigerada, ou o ambiente de trabalho, isso também é uma medida que ajuda a proteger. E eu acho que o fundamental é o uso de repelente, né? A gente tem que lembrar que o repelente, o mecanismo de ação do repelente é que ele cria, na verdade, uma nuvem à medida que ele evapora em torno das áreas expostas do seu corpo, e essa nuvem, então, ela repele o mosquito. Então, é muito importante que as pessoas utilizem os repelentes nas concentrações corretas. Eu até posso falar isso mais à frente, caso venha a pergunta, e que seja bem espalhado em todas as áreas expostas do corpo, atrás da orelha, entre os dedos da mão, porque às vezes as pessoas só passam no braço, no rosto, e esquecem que o mosquito pica em qualquer lugar, né? Pois é, se você quiser pode aproveitar agora e complementar a explicação. Então tá bom. A gente tem atualmente no mercado 3 substâncias aprovadas como repelentes, né? A gente tem o DEET, né? Que é uma substância já bastante conhecida e que tem disponível nas marcas comerciais em diversas concentrações. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de ação de repelente, a gente não está falando somente sobre a potência dele, mas também sobre o período de durabilidade dele quando aplicado na pele, né? Então, de uma forma geral, se a gente olhar os documentos internacionais, eles consideram concentrações adequadas de DEET quando estão acima de 20%. No entanto, a gente vai ver bastante apresentações vendidas na farmácia com menos de 10%. E essas apresentações não é que elas não tenham ação, elas têm, mas elas não têm durabilidade. Então, isso ia requerer que essa pessoa suscetível, ela aplicasse praticamente de hora em hora, o que torna uma coisa meio inviável. Então, quem for usar DET, o ideal é que use concentrações acima de 20%. E embora a Anvisa não autorize essas concentrações para crianças abaixo de 12 anos, os documentos internacionais já autorizam, né, o uso do DET em crianças a partir até de 2 meses de idade, em concentrações maiores, porque isso também acaba requerendo menos aplicações e menos efeitos tóxicos eventuais que possam acontecer. A segunda substância é a icaridina, que, ao meu ver, é o que a gente tem de melhor, inclusive é recomendada pela OMS também para profilaxia de malária nas áreas endêmicas, né? Que é um repelente de alta segurança, com pouquíssimos efeitos colaterais e de alta durabilidade. A gente, no momento, no Brasil, só tem uma marca comercial e, se vocês olharem no rótulo da marca, vai estar dizendo que a proteção é até de 10 horas. Mas isso daí tem que ser avaliado caso a caso, porque uma coisa é você aplicar o repelente e ficar na sombra, num lugar refrigerado, e outra coisa é você aplicar o repelente e ir para a praia, ficar suando. Que é mais provável. Que aí, provavelmente, você não vai poder usar o repelente de 10 em 10 horas. Você vai ter que aplicar ele com mais frequência, né? Até porque ele é a base em gel, a base de água, e sai realmente no suor. E a terceira substância, que é menos conhecida, é o IR3535, que é uma substância que existe com poucas marcas comerciais disponíveis, principalmente em loções para bebê. Então, é uma boa opção. Lembrando que em crianças nem sempre você pode espalhar o repelente em todas as áreas, porque criança leva as mãos ao olho, leva as mãos à boca. Então, o ideal é que em crianças, dentro de casa, ou você tele as janelas,
ou use mosquiteiros, principalmente em recém-nascidos abaixo de 2 meses de idade. Todas essas informações são de simples conferência nas embalagens pelo consumidor? Sim. Se você olhar atrás no rótulo, tem as concentrações. Lembrando, mais uma vez, que quem for preferir o DET, que é uma apresentação mais barata, que procure comprar as concentrações acima de 20%. Perfeito. Eu vou aproveitar esse gancho da participação da população, né, perguntando o que a gente pode fazer, como é que a população pode ajudar, porque embora o Márcio Fernandes tenha trazido várias informações que eu particularmente não soubesse, a gente tem, quando se fala em dengue, em Aedes aegypti, um certo sentimento de a gente já ouviu isso muitas vezes, isso é repetição, todo mundo cansado de saber como é que faz para combater o mosquito, e a gente faz um pouco ouvido de mercador, né? Como aquela informação que aparece na internet você nem vê, você já passa para a próxima. Como é que o poder público hoje pode fazer nas campanhas para conseguir, de fato, a atenção da população? Como é que essas abordagens têm sido feitas no caso do nosso Estado, da Secretaria Estadual de Saúde? O Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde, junto com a Fiocruz, ele lançou em 2011 uma campanha, que foi a campanha dos 10 minutos contra a dengue, que agora a gente mudou recentemente por conta da circulação de Zika e chikungunya para 10 minutos salvam vidas. Essa campanha ela é interessante e a gente copiou, adaptou ela do modelo de Singapura, porque ela trabalha com um conceito de factibilidade. O mosquito ele leva de 7 a 10 dias para sair da forma larvar, aquela larvinha que fica na água, até a forma adulta. Então, se a gente conseguir investir 10 minutos do nosso tempo por semana, seguindo um roteiro estruturado, esse roteiro estruturado ele está sendo disponibilizado agora para todos os agentes de endemia, são aqueles agentes que fazem as visitas domiciliares, mas também está disponível no site que é o www.riocontrauaedes.com.br, ou também pode entrar pelo riocontradengue.com.br, em que essa pessoa segue um checklist de 10 a 13 medidas que ela deve, nesses 10 minutos, avaliar. E isso vai desde das coisas simples, que são as garrafas colocadas com a boca para cima, os pneus colocados no ambiente, mas até algumas questões que as pessoas não percebem. A bandeja do ar-condicionado, que eventualmente fica na sombra e acumula água, a bandeja daquelas geladeiras mais antigas, quando ocorre o degelo, acumula água embaixo, pode ser um criador importante, aquele vaso sanitário que fica esquecido lá atrás, lá no fundo, que pode servir como um criadouro, os ralos, a calha mal vedada, que permite o acúmulo de água, aquela calha de chuva. Então são questões simples, mas que ao mesmo tempo a pessoa tem que seguir um certo roteirozinho para não esquecer. Um único criador em casa, um único local que acumule uma quantidade de água razoável em casa é suficiente para produzir mosquito para toda aquela comunidade do entorno. O mosquito ele tem um raio de ação que varia de 300, 500 metros. Então é importantíssimo que não só a gente faça a nossa parte, mas que toda a nossa vizinhança faça também. Além disso, existem os mecanismos de denúncia que, numa situação que não for possível resolver, que deve ser utilizado. Cada município tem um canal de denúncia, aqui no Rio de Janeiro é um 746, pode ser utilizado pelo aplicativo, e é um mecanismo interessante para poder denunciar, e aí o agente de endemia vai entrar ou com consentimento do morador, ou de forma compulsória, tendo em vista o risco para a saúde pública. Existe algum canal para quando eventualmente um cidadão de um município que não seja o Rio, ou que seja, entra em contato com esse canal, mas ele verifica que não tem resultado? Tem uma outra instância que ele possa recorrer, ou é realmente insistir com o município? Não, ele deve utilizar todas as instâncias possíveis. Eu acho que, diante da situação de gravidade, o primeiro canal, e que muitas vezes tem sucesso, é com a prefeitura. Caso haja alguma negligência, ela deve usar outros canais, como a ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde, ouvidoria do Ministério Público, denúncia aos meios de comunicação, enfim, a gente está falando de algo que eu tenho que fazer a minha parte, mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, eventualmente, se a questão não for resolvida da maneira mais adequada, que é a conversa com os meios de comunicação da Prefeitura, utilizar os outros canais disponíveis.
Perfeito. Esse é o Alexandre Kiepe, subsecretário de Vigilância em Saúde, na Secretaria de Saúde aqui do Estado do Rio de Janeiro. O Márcio Fernandes tem, claro, liberdade para fazer um comentário sobre qualquer uma das questões já colocadas até agora, mas quando a gente começou o programa, nós falamos de alguma forma dos anos que a gente tem de políticas públicas para tentar combater o mosquito, e ainda assim nos parece que o mosquito muitas das vezes está vencendo essa batalha, quer dizer, a gente ainda tem riscos de epidemia mesmo com muitos anos aí de combate. Como é que a gente pode avaliar essa dificuldade? A gente falou aqui de múltiplos fatores. Quais você destacaria para a gente entender por que com muitos anos de políticas públicas parece que o mosquito ainda ganha a guerra? Bom, primeiramente, eu acho que a gente teve um alentecimento, desculpem, das políticas públicas algumas décadas atrás, que favoreceram a reintrodução do mosquito no nosso meio urbano. Soma-se a isso todas as condições precárias de saneamento, né, de terrenos invadidos, que não tem nenhuma organização em termos de construção, depósitos que ficam esquecidos, acumulando lixo e água. Então, todas essas situações, né, favoreceram a reintrodução e a proliferação do vetor do Aedes aegypti no nosso meio. Com relação à reintrodução dessas novas doenças que também são transmitidas por esse mosquito, eu acho que a globalização, né, tem um papel fundamental. À medida que o mundo ficou globalizado e as pessoas começaram a viajar mais, e inclusive em atividades de ecoturismo, no meio da mata, enfim, tudo isso favoreceu com que doenças que antes não haviam aqui no nosso meio passassem a acontecer como o que a gente está vendo agora nesse cenário, né? E em terceiro, acho que é o próprio crescimento da população mundial, que faz com que áreas que antes eram áreas de mata, né, passaram a ser desmatadas para a construção de estradas, de casas, e isso aproximou mais o ser humano a determinados vírus, como o caso do Zika, do chikungunya, que antes estavam restritos a áreas silvestres. Então, esses vírus eles passaram a fazer parte também do ambiente urbano, uma vez que o vetor do Aedes aegypti é um vetor altamente adaptado à vida urbana peri- e intradomiciliar, né? Perfeito. Além de todos esses fatores, você que participa de pesquisa, de academia, enfim, a gente pensar nesses anos que a gente levou para surgir uma vacina contra a dengue, mostra também uma dificuldade de pesquisa para temas específicos? Eu acho assim, a vacina contra a dengue, durante muito tempo, ela já vem sido estudada, né, no sentido do seu desenvolvimento. O grande desafio até então era exatamente porque a vacina ideal seria exatamente uma vacina que cobrisse os 4 sorotipos e não somente 1 ou 2, até porque a gente sabe que infecções sequenciais por sorotipos diferentes aumentam em até 20 vezes o risco de formas graves. Então não adiantaria você vacinar contra o sorotipo, porque você já teria imunidade contra aquele sorotipo, e se você viesse a se infectar por um novo sorotipo, você aumentaria a chance de ter uma forma grave. Então eu acho que esse desafio, a princípio, já foi parcialmente resolvido, uma vez que a gente tem uma vacina tetravalente comercializada, mas ela não é 100% eficaz ainda, né? Com relação às outras doenças, o ideal mesmo é que a gente tivesse uma vacina que cobrisse dengue, zika e chikungunya, né? Até porque vale lembrar que o zika, ele também é um flavivírus da mesma família que o vírus do dengue, e em teoria existe uma possibilidade, que ainda não foi comprovada, de que se você vacinar contra a dengue, talvez você pudesse ter um risco maior de ter formas graves de zika também por reação cruzada. Perfeito. Mas isso ainda não está demonstrado, isso é apenas uma teoria. Inclusive foi também aventado na época de vacinar para a febre amarela, que também é um flavivírus, né? Em que se cogitava se vacinar todo mundo para a febre amarela, que é um flavivírus. Se essa pessoa tiver dengue, ela não vai desenvolver uma forma mais grave por reação cruzada. Isso não ficou demonstrado, né? Então, a gente tem vários desafios quando a gente pensa
em confeccionar a vacina, porque todas essas variáveis, não só as variáveis pertinentes à própria vacina em si, em termos de eficácia e segurança, mas essas reações cruzadas com outras doenças por vírus de mesma família, podem ocorrer. Então, isso tudo tem que ser avaliado com muita cautela e bem criteriosamente. Esse é o Márcio Fernandes, infectologista da UFRJ, a quem eu agradeço a participação no programa. Eu que agradeço. Agradeço também ao Alexandre Chiep, subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual aqui do Rio de Janeiro, pela participação no Tema Livre, e também vou mais uma vez agradecer ao José Augusto de Brito, que é médico da Fiocruz, pesquisador da Fiocruz, e a gente infelizmente já está com o tempo esgotado, embora tenhamos outros assuntos aqui para tratar. A gente volta com esse assunto à pauta a qualquer momento, já que vai ser um assunto importante para o nosso verão. O Tema Livre fica por aqui, a gente volta amanhã ao vivo às 10 horas da manhã. Você fica agora com o Nacional Informa e na sequência com o programa Alô Deise. Até logo. Tema Livre. Apresentação Dilan Araújo. Produção Alessandra Hirtenkauf. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.